Amigos ricos e amigas ricas, graça e paz. Por que eu estou dizendo amigos ricos e amigas ricas? Porque se você estava aqui semana passada, não sei se você teve a curiosidade de entrar lá naquele site que nós divulgamos aqui, divulgamos no Instagram da nossa igreja. Você entrou lá e colocou o quanto você recebe ao longo do ano, e você descobriu o quê? Que você é muito rico em comparação com a população mundial. Então, algumas pessoas até vieram e me chamaram: pastor, eu não sabia disso, eu estou entre os 3% mais ricos do mundo. Exato, há uma desigualdade social muito grande, que faz com que a nossa realidade de riqueza aqui esteja muito à frente de toda a população mundial, né? E por isso eu estou utilizando essa palavra. Sim, você é rico, você é rica, nós somos ricos, e admitir que nós estamos no topo da escala mundial de riqueza, além de deixar o nosso coração um pouco mais tranquilo e relaxado, nos leva ao ponto principal: cultivar a gratidão em nossas vidas. Poxa, que bom que você é rico, que bom que você está aqui, que bom que você está bem vestido. Glória a Deus por isso, Ele tem sustentado sua vida. Então, graças a Deus por isso. Porém, eu queria conversar com você de que existem alguns efeitos colaterais da riqueza, que a gente precisa tomar muito cuidado. Então é sobre esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho nessa manhã, né? Os efeitos colaterais da riqueza. Sim, existem efeitos colaterais que a gente, inclusive, pode e deve evitar que ele tome conta dos nossos corações. Mas o que são esses efeitos colaterais, né? Uma vez que o dinheiro causa impacto sobre quem o possui, esse impacto possui efeitos colaterais que podem fazer com que as pessoas tenham uma visão alterada sobre tudo em sua volta. Esses efeitos colaterais do dinheiro precisam ser o quê? Neutralizados, a fim de que não distorçam os nossos sentidos. Pois se você não lidar com esses efeitos, você corre um grande risco do quê? De ter uma visão irreal, né, de vida. Uma vida irreal, um desequilíbrio que vai gerar outros desequilíbrios: emocional, financeiro, relacional, entre o seu casamento, entre a sua vida, entre a sua família, e profissional. E o apóstolo Paulo, ele aborda exatamente essa questão com Timóteo, um jovem pastor que tinha a missão de pregar às pessoas uma cidade lá em Éfeso, uma cidade comercial, uma cidade rica, centro de grande dinheiro girando ali, uma cidade portuária, onde tinham muitas pessoas ricas. Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, ao amado Timóteo, lá no seu último capítulo 6, verso 17. O texto vai ser projetado aqui também, e nós vamos meditar em apenas um verso. Um verso nos trará importantes lições sobre o cuidado que nós devemos ter com os efeitos colaterais da riqueza. E diz assim a palavra de Paulo a Timóteo, e que chega a nós hoje: ordene. Eu gosto já desse começo. Não é nem solicitação, não é nem sugestão. Ordene, é uma ordem. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas ponham em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Até aqui apenas esse verso. Vamos orar? Deus, Pai de amor, obrigado por essa manhã linda. Obrigado, Deus, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe aqui para vivermos a vida comunitária em adoração ao Senhor. E mais uma vez, obrigado, Deus, porque nós somos ricos, nós somos ricas, nós temos muito mais do que a gente precisa. Nós temos mais comida do que precisamos comer, nós temos mais vestimenta do que precisamos vestir, nós temos mais abrigo do que precisávamos, Pai. E diante disso nós queremos desenvolver um coração grato ao Senhor.
E agora, diante dessa palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito sopre aos nossos corações para que a gente entenda como a gente deve administrar essa área financeira para a honra e glória do Senhor. É no nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Semana passada descobrimos que nós somos ricos. Sim, você tem mais do que precisa, você é rica. Hoje eu quero avançar com uma pergunta. Sendo rico, você é bom nisso? Você é bom em ser rico? Já parou para pensar nisso? Pois precisamos saber como que a gente lida com a riqueza. Então, o pontapé inicial é esse daqui. A questão não é apenas decidirmos o que fazer com o dinheiro. Às vezes a gente acha que o que a gente vai fazer com o dinheiro? Mas sim, nos preocuparmos com o que o dinheiro pode fazer com a gente. Você já parou para pensar? O que será que o dinheiro pode fazer conosco, sendo nós ricos? E meus amigos ricos e minhas amigas ricas, dentre os vários insights e reflexões que esse único trecho nos dá, a primeira coisa que salta aos nossos olhos ao ler o texto bíblico é um alerta para um grave problema. O impacto que a riqueza pode ter no meu e no seu coração. O impacto que o dinheiro tem sobre o coração das pessoas. E a prova disso é que esse assunto nos incomoda. Eu estou a todo momento dessa série dizendo que você é rico, que você é rica. E isso gera até um incômodo, porque o nosso cérebro inconscientemente tenta se defender. O pastor está falando que eu sou rica, o pastor está falando que eu sou rico. Calma, eu não sou, jamais. Eu não sou pobre, pastor, mas também não sou rico. A gente fica tentando se defender. Só que essa negação, ela nos engana, e o apetite descontrolado por ter mais, vai crescendo, crescendo. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de um carro zero, um cardigan. Não, você não precisa. Eu não tenho roupa para ir para a igreja. Como não tem roupa para ir para a igreja? Abre assim o guarda-roupa, droga, eu não tenho nenhuma roupa para ir para a igreja hoje. Claro que tem. Uma camisa preta e uma calça jeans está resolvido, Esse é o meu segredo, O meu guarda-roupa é camisa preta e calça jeans. Claro que tem muito mais. Eu preciso trocar urgentemente o piso da cozinha, Eu preciso, Eu gosto que as crianças pequenas, elas aprendem desde cedo. Elas chegam, papai e mamãe, sabe o que é? Eu preciso de um Hot Wheels. Ela não fala que ela quer um Hot Wheels, não fala que quer uma Baby Alive. Eu preciso de uma Bebê Reborn, pai. Eu preciso de um chocolate, Colocando o termo da necessidade. Não, você não precisa. Então, a gente fica nesse sempre mais, sempre mais, sempre mais, e nunca é o suficiente. Eis o impacto do dinheiro sobre os nossos corações. Ele distorce a realidade. A gente começa a achar que precisa, quando na verdade a gente já tem mais do que a gente necessita. E aí o equilíbrio é perdido. Eu vou te contar uma história interessantíssima. Quem aqui sabe, você só levanta a mão, você não vai contar, mas quem aqui sabe o porquê que os piratas usavam tapa-olhos? Levante sua mão. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas sabem o porquê que os piratas usavam tapa-olhos. Quando eu era criança eu achava que era porque faltava um olho, ou porque numa briga de espada cortou o olho. Só que aí, todo pirata perdeu o olho, Eu ficava meio estranho, Todo pirata tinha um tapa-olho, não pode ser isso, Na verdade não tem nada a ver com a perda de um dos olhos, mas sim com a transição da luminosidade. Os nossos olhos, o meu olho, o seu olho, eles se adaptam muito rapidamente quando ocorre a transição de um ambiente escuro para o claro. Você está num quarto escuro, abre a janela num dia belo de manhã, em poucos segundos a sua pupila se contrai, tudo resolvido, você está enxergando. Porém, o oposto é totalmente diferente, O processo contrário pode demorar mais de 5 minutos de adaptação. Você entrar num lugar escuro para poder enxergar as coisas. Como os piratas entravam e saíam de dentro dos navios, entrava para mexer em alguma coisa, saía para olhar o mar, eles usavam os tapa-olho. Quando ele ia entrar embaixo do navio,
ele trocava. E aí esse olho estava pronto para procurar as coisas e resolver a situação. Agora olha que interessante. Mês passado, fez-se 30 anos da ausência de um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo, nosso brasileiro Ayrton Senna. Ele tinha um segredo. Nos prêmios de Mônaco, todos os pilotos sofriam o efeito colateral da transição de luminosidade e de claridade. O que o Ayrton Senna, gênio, fazia antes de entrar no túnel? Às vezes, no início da volta, ele já fechava uma das pálpebras e dirigia assim. A hora que ele entrava no túnel de Mônaco, ele trocava. Tenta fazer isso. Para eu conseguir fazer isso, eu fiquei a semana toda. Gastei mais tempo do meu sermão treinando o meu nervo oculomotor. Descobri que se chama nervo oculomotor. A semana toda eu preciso pregar isso, como é que eu vou fazer? Com o direito tá ok, e agora com o esquerdo? Tem que fazer careta, né? Agora imagina um piloto, nível altíssimo. Como que ele conseguiu? Ele treinava a abertura e o fechamento de pálpebras. Numa época, 30 anos atrás, início da fisioterapia, acho que ninguém sabia disso, mas ele era um gênio, ele descobriu isso por experiência, né? Ali vivendo, e isso fazia com que ele corresse melhor nos GPs de Mônaco, na entrada e saída do túnel. Então, esse treinamento do nervo oculomotor fazia com que ele neutralizasse o efeito colateral dessa transição de luminosidade. Se a riqueza tem efeitos colaterais sobre nós, que afetam a nossa visão do que é real, então eu e você precisamos treinar, não o nosso nervo oculomotor, né? Mas treinar o nosso coração. Treinar os nossos corações, para como os nossos corações recebem a riqueza que é dada por Deus, para que assim a gente neutralize os efeitos colaterais. De novo, eu quero frisar aqui nessa série, o dinheiro não é mal em si mesmo, mas a maneira como a gente trata o dinheiro pode se tornar maldição. Então a gente precisa neutralizar os efeitos colaterais. Paulo está treinando Timóteo, e com as suas dicas a gente pode neutralizar esses efeitos colaterais. Qual que é o primeiro efeito colateral da riqueza? É esse daqui, a arrogância. Paulo está falando sobre a arrogância. Ordena aos que são ricos no presente do mundo que não sejam arrogantes. Então a ordem é para os ricos. Ricos, não sejam arrogantes. É interessante que Paulo não está falando pobres, não sejam arrogantes. Ele está falando ricos, não sejam arrogantes. Porque não tem jeito. A riqueza sempre seduz o coração na direção da arrogância. O dinheiro desperta no nosso coração essa inclinação pecaminosa. Isso acontece porque ter dinheiro de sobra nos dá a impressão de que nós somos autossuficientes. Quem aqui conhece, pode ser famoso, pode ter contato, ou pode não ter contato, só da televisão, da internet. Quem aqui conhece um rico arrogante, levante sua mão. Não é difícil, né? Não é difícil a gente ver notícias na televisão, as pessoas, né, um ex-BBB da vida, um influencer, como que muda o coração, como se torna arrogante, petulante. Por quê? Vamos primeiro pegar a definição de arrogância. O que é arrogância? É um sentimento exagerado de sua real condição. Exagerado, fora do limite, fora do bom senso. Você adquire, digamos assim, um mega patrimônio financeiro, ou melhora um pouco a qualidade de vida, e você consequentemente está agregando esse valor material ao seu valor do coração. E você mal percebe, você já está definindo as pessoas pelo que elas têm e o que elas não têm. Ah, não, porque eu tenho isso, então parece que eu sou um pouco melhor. Essa definição, infelizmente, começa pela infância. Por exemplo, vamos voltar para a década de 80, lá na minha época. Às vezes eu falo década de 80 para as nossas adolescentes, né? Elas quase que bugam, né? Tiram onda da minha cara. Pastor, você nasceu no século passado? Mais precisamente no milênio passado. Né? Então a gente volta lá para a década de 80, porque lá naquela época ostentar era ter, pelo menos na minha cultura local ali,
um Nike no pé. Ostentação demais. Um Nike no pé. Então, quando eu era menino, 10, 11 anos, moleque do futebol, Ronaldo começando a mudar o marketing da própria Nike, com chuteiras, começando o início das chuteiras personalizadas, com assinatura de grandes nomes. Eu queria ter um Nike. Poxa, eu queria ter um Nike. Claro que eu queria ter um Nike. Só que os meus pais, ambos, meu pai e minha mãe chegou a morar no sítio até a pré-adolescência. Pegava ônibus do sítio, ruralzão, ia para a cidade. Então a gente teve essa cultura do vô, do sítio. O sítio permaneceu até a época que eu era criança. Então essas memórias da simplicidade, da vida, de como era difícil o trabalho no campo, permearam a minha família. Resultado, eu com 11 anos, até os 11 anos, eu ia de botina na escola. Botina, gente. Você não imagina o tamanho da zoeira. Todo dia eu ia de botina. Não era um quichute. Era meu sonho. Quichute. Meu sonho. Não tive. Quem sabe o que é quichute? Levanta a mão. Mas, cara, aquilo é aquilo que formou os melhores jogadores que a gente tem na seleção brasileira, que não tem mais. Por que não tem mais jogador bom na seleção brasileira? Porque acabou o quichute. Você jogava no terrão. Como é que amarrava o cadarço? Subia aqui, na canela. Os meus amigos chegavam todos com os quichutinhos para jogar bola. Eu ia jogar bola de botina, gente. Botina. Né? Hoje chamam isso daqui de bota Chelsea. Gente, isso não é bota Chelsea. Isso daqui é botina. Né? Aí eles chamam de bota Chelsea agora porque você vai comprar uma botina, que era para ser R$50, tá sei lá quanto. Né? Mas eu vivi com isso daqui na infância. Então, poxa, jogar bola de botina, gente. Tem que ter toda uma habilidade para você não cair. O pessoal xingando, qualquer erro. Lacita de botina, Chico Bento. Chamaram o Chico Bento para jogar bola aqui. 1 ano e meio jogando bola em todo o intervalo, esse elástico aqui já era. Acaba. Botina começa a sair. Uma vez eu briguei, né, gerou uma briga, não por minha intencionalidade, mas eu fui chutar a bola, a botina saiu, acertou o ouvido de um colega, e ele se irritou. E eu pedi tanto um Nike para minha mãe, que ela se compadeceu e me deu um Mike. Ela não me deu um Nike, ela me deu um Mike, né? Um Mike branco, sabe? Na época não existia Shopee, gente. Era o tio que ia buscar no Paraguai, voltava, trazia, chegava, né? Um Mike branquinho, e aí eu falei assim, não, eu vou resolver um problema, tá ótimo, obrigado mãe, agora eu tenho um Mike, eu vou transformar ele num Nike. Aí eu peguei uma caneta de escrever em retroprojetor, também um tipo de aparelho que os jovens não sabem mais o que é, né? Mas é uma caneta de escrever em CD é outra coisa que os jovens não sabem o que é mais, mas enfim, é uma caneta para sempre. E aí, me desculpa, Van Gogh, Monet, Leonardo da Vinci, mas eu fiz aquele Mike se transformar um Nike. Assim, arte pura. Gente, eu cheguei na escola grandão. Eu tenho um Nike. E eu andava, eu desfilava, e a galera, que legal, puxa, e aí, assim não é mais Chico Bento, né? E vamos jogar bola, comecei a jogar bola melhor e tal. Até que um dia, no intervalo, tinha chovido durante a primeira aula, a quadra empoçou, fomos para o futebol. No final do jogo, meus amigos, aquele símbolo do Nike virou uma mancha preta, né? O Nike Made in Tapetininga ficou uma mancha, e obviamente, naquela época não existia bullying, a zoeira foi total, né? Sobrevivi, estamos aqui. Mas tudo isso porque a vida comparativa, desde a infância. Se eu tivesse um Nike, eu seria melhor. Né? Mas como alguém tem um Nike, eu não tenho? Então essa medição de riqueza, e mesmo eu com aquele tênis, já me senti o cara, isso leva a uma arrogância. E essa arrogância é fomentada por uma cultura consumista, que afirma o grande erro de que ter é melhor que ser, ou que você vai ser tendo. Isso é um grande erro, coeficiente totalmente equivocado, porque ser é uma coisa, ter é outra, e você ter alguma coisa não te faz ser alguma coisa. E essa matemática insensata afirma que se o seu patrimônio aumenta, seu senso de autoestima também aumenta, e isso não faz o menor sentido, até porque devido à arrogância, existe uma ideia burra de que toda pessoa rica é ao mesmo tempo a mais bonita.
a mais inteligente, a mais competente, quando na verdade isso não tem nenhuma relação. Mas se não tem relação, pastor, como é que isso se dá na sociedade? Não sei quantas vezes você já se pegou conversando numa roda de amigos. Você está batendo papo, assunto alheio, futebol, notícia, esportes, qualquer outro assunto, e todo mundo está dando a sua opinião, né? Aí, de repente, o mais rico diz a opinião dele. E a opinião dele é a mais ilógica, é a mais sem fundamento, é a mais assim, da onde ele tirou isso? Aí todas as pessoas em volta fazem o quê? Poxa, é verdade. Concorda. Né? Por quê? Porque ele é bem-sucedido, porque ele é rico, todo mundo vai com ele. Por isso, não é espanto algum que algumas pessoas cheias de dinheiro comecem a pensar que elas são as melhores, que elas são as mais inteligentes, porque tem um público que acha que elas são. Então, a arrogância acaba sendo um efeito colateral muito perigoso. E esse é o alerta de Paulo. Timóteo, vá lá, acha os que são ricos, e ordene para eles, não sejam arrogantes, que eles vivam na humildade, que eles desçam do salto alto. Nós que somos ricos, cuidado com a arrogância. A mensagem bíblica para nós hoje é essa: glória a Deus que você é rico, mas não seja arrogante. Lembre-se de sempre cultivar um coração humilde. Segundo efeito colateral da riqueza, esperança na incerteza. Não coloque a esperança na incerteza. E o que é essa incerteza? O texto bíblico diz, é o dinheiro. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Efeito colateral perigosíssimo. E que muita gente cai facilmente. Na medida que elas ficam mais ricas, mais esperança colocam na quantidade do dinheiro que possuem. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Não podemos negar que com dinheiro conseguimos pagar contas, manter uma sobra com segurança, e nesse sentido a esperança acompanha a riqueza. Como assim, pastor? Isso é fato, e agradeça a Deus por isso. Se você tem plano de saúde, por exemplo, você já está anos-luz de uma qualidade melhor no que se refere à saúde. Se você tem a sua casa, seja ela quitada ou financiada, você já está anos-luz na frente de um monte de pessoas. Então, traz sim e acompanha sim uma certa esperança. Não sejamos negligentes de falar que não. Mas o que Paulo está nos alertando aqui é o perigo de ter a esperança na riqueza. Não é sendo acompanhado, mas na riqueza. E é aqui que mora o perigo. Porque quando o dinheiro se torna a fonte da segurança, a fonte da esperança, a fonte do sentido, tem algo muito errado na sua vida. De novo, ter uma reserva de emergência, fazer um investimento seguro, não tem nada de errado. Pelo contrário, Provérbios nos ensina que isso é prudente. Se tem alguma coisa que está sobrando no final do mês, oferte para a obra de Deus e faça uma reserva de emergência. Isso é o que o prudente faz no livro de Provérbios. Né? Isso é inteligente, isso é prudente. Mas se isso se tornar a fonte, se isso se tornar a prioridade, se isso se tornar a resposta para todos os problemas da sua vida, problema. Você pode dizer, pastor, mas isso não cabe a mim, eu não sou um grande empresário, eu não recebo um ordenado muito grande. Ok. O efeito colateral ainda assim funciona comigo e com você. Não foram poucas as pessoas que eu vi perdendo riquezas, sejam elas grandes quantidades ou pequenas, e ao mesmo tempo a esperança dos dias melhores foi-se embora com as posses, como se a solução da vida estivesse na riqueza. Então, essa ideia de transferência de esperança é muito perigosa e muito clara no livro de Provérbios, capítulo 18. Olha só o que diz a palavra de Deus. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Imaginam, conjecturam, sonham, criam uma imagem na mente de algo. E se eu formo uma imagem é porque a realidade talvez não seja verdadeira. Então, ao migrar a minha esperança para o dinheiro, eu acabo achando que eu sozinho
consigo proteger minha família, que eu sozinho consigo proteger os meus filhos, que eu sozinho consigo pagar e proteger a minha saúde, eu sozinho faço a minha segurança e tudo pelo dinheiro. Eu acabo imaginando que o dinheiro, em última instância, é a minha salvação. Ora, se como um muro alto, que é impossível de se escalar, é a minha riqueza protegendo a minha cidade, que a minha cidade é a minha vida, então eu tenho o poder de comprar alimentação, segurança, saúde, entretenimento, a hora que eu quiser, quando eu precisar e a quantidade que eu quiser. Assim, se a vida financeira vai bem e você vai repetindo, aumentando esse padrão, de que você pode comprar tudo o que você precisa, nos seus termos, a sua mente vai associar esperança com dinheiro. Vai ser quase que natural esse efeito colateral. Não, minha esperança é o dinheiro. Eu consigo fazer. É isso. Enquanto tem dinheiro, enquanto está pingando, eu estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Só que o autor de Provérbios deixou algo muito claro para mim e para você. Esse muro impossível de ser escalado, essa segurança imbatível, essa coisa assim inestimável, ela só existe na imaginação. É só na imaginação dos ricos. Porque a realidade é que não existe quantia suficiente de dinheiro que te proteja de tudo. E quanto mais rico você fica, mais próximo dessa cilada você se encontra. Você vai achando que o dinheiro pode pagar tudo, comprar tudo e te proteger de tudo. Existe um paperzinho, que é uma espécie de um artigo extenso, que não chega a ser um mini livro, chamado Satisfaction, do Joseph Aldrich, cristão, e ele escreveu sobre princípios e valores, e nesse paper ele traz uma história dramática. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: suponhamos que você tivesse chegado ao topo, com 10 dos mais bem-sucedidos empresários do mundo, que se reuniram lá no Edgewater Beach Hotel de Chicago, em 1923. À guisa de ilustração, imagine-se invisível. Você é o número 11 dessa reunião histórica. Você está ao lado de gigantes do mundo dos negócios. Olhando na sua volta, você vê naquele elegante salão, quem? 1, presidente de uma grande companhia de aço. 2, o presidente da National City Bank. 3, o presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos. 4, o presidente de uma companhia de gás. 5, o presidente do New York Stock Exchange. 6, um grande especulador de trigo. 7, um membro do gabinete do presidente. 8, o diretor do maior monopólio do mundo. 9, o líder da Wall Street. 10, o presidente do Bank of International Settlement. E você está ali, no meio de todos eles. A conversa, depois de uma reunião, gira sobre compra de iates, férias exóticas, bunkers na Nova Zelândia, propriedades, clubes, assombrosas transações financeiras. E esses homens acharam a mina. Eles são donos do mundo, cada um num segmento. E eles não precisam procurar coisa alguma, porque eles já têm tudo e muito mais. Pergunta: o que aconteceu com esses 10 homens que chegaram ao topo da carreira 25 anos mais tarde? Vou te dizer. O presidente da companhia de aparelhos elétricos morreu como fugitivo da justiça, sem dinheiro e em terra estrangeira. O presidente da companhia de gás ficou completamente louco. O presidente do New York Stock Exchange foi solto da penitenciária de Sing Sing. O membro do gabinete do presidente teve sua pena comutada para que pudesse morrer em casa. O grande especulador de trigo morreu no estrangeiro, completamente falido. O líder da Wall Street suicidou-se. O diretor do maior monopólio do mundo morreu, também suicídio. E o presidente do Banco Internacional teve o mesmo fim, tirou sua própria vida. Todos esses dados são verdadeiros, verídicos. Essas pessoas, esses nomes e esse fim. Irônico, não é? Todos eles tinham tudo. Por isso que Jesus diz em Lucas 12, verso 15, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A sua vida não consiste nas suas posses.
no que você tem, no que você ganha. Isso não é a vida. Sabe aquela frase que a sua avó sempre disse? Tem coisas que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra tudo, meu filho. Não é assim, o dinheiro não pode comprar todas as coisas. Que depois se tornou, né, aquele comercial que ficou famoso do Mastercard, lembra disso daí? Passagem para o cinema, R$50, Mastercard, pipoca, sei lá quanto, R$30. Estar ao lado das pessoas que você ama. Tem coisas que o dinheiro não compra. E é verdade. Amor não se compra, presença não se compra, tempo não se compra. Quanto de dinheiro você precisa para ter um futuro seguro contra todas as coisas imagináveis e todas as eventualidades? Para que você se sinta seguro, protegido, amado. Ninguém possa tocar em você, na sua vida, na sua saúde, nas suas crianças, nos seus netos. Resposta, não tem resposta. Ou se você achar que é o dinheiro, você sempre vai querer mais e mais e mais. Sempre mais e mais do que você tem. Isso acontece porque quanto mais você tem, mais você pergunta, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se o outro? E se? E compra. Só que não existe quantia de dinheiro capaz de salvar o teu coração, a tua família, o teu relacionamento, a tua história. Uma pergunta ótima. Por que as pessoas pobres são mais generosas que as pessoas ricas? Já parou para pensar nisso? Por que as pessoas pobres são mais generosas? Porque elas não depositam a esperança delas na riqueza. Elas nem têm condições de depositar a esperança na riqueza, porque elas não têm riqueza. Então elas já sabem que elas não podem acumular. E porque elas não podem acumular, elas não pensam, meus investimentos, os meus imóveis vão me ajudar na minha salvação, no meu futuro melhor. Não, elas não têm nada disso. Elas precisam muitas vezes de uma cesta básica, seja ela vindo do governo, seja ela vindo da igreja, seja ela vindo de uma associação, e quando elas recebem uma cesta básica, elas são tão gratas, que o vizinho que precisa de uma cesta básica, sabe o que elas fazem? Elas dividem, elas são generosas. Mas e o mês que vem? Não, mês que vem Deus vai prover, o meu vizinho precisa agora. Você está sem arroz? Eu te dou arroz, eu fico com feijão. Elas são bem mais generosas do que nós ricos. Quando elas são desafiadas a doar, elas doam. Elas doam porque a esperança delas não está na riqueza e elas estão certas. Eu vou te dizer uma realidade. Não existe um número ideal que vá trazer segurança e salvação. Acostume-se com isso. Definitivamente a salvação não está no dinheiro. Então quando a riqueza torna a sua esperança, você se sente obrigado a acumular. Por isso que você fica mais distante também da generosidade. Porque você quer acumular. O acúmulo é antagônico à generosidade. Porque a generosidade é doação, é partilha, é compartilhar. Qual o problema disso? Que você não pode ser generoso. E se você não pode ser generoso, você jamais vai desfrutar da generosidade de Deus que passa pelas nossas vidas. E aí você fica cada vez mais mesquinho. E você não descobre a generosidade de Deus. Aí fica depois se perguntando, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me ajuda? Porque nosso Deus generoso quer fluir generosidade pelas nossas vidas generosas. Então, por que você está construindo um muro que é impossível de escalar? Acumulando, e o tempo passando. Quanto mais você acumula, mais sua mão vai se fechando, e você se torna o quê? Um rico miserável. Ok, pastor, não queremos ser ricos miseráveis. Qual que é a resposta? Como que a gente neutraliza esse efeito que bate no meu coração, bate no seu coração? Resposta, coloque a sua esperança no lugar certo, a esperança em Deus. Tudo isso no mesmo verso. Coloque a esperança em Deus. Confiança em Deus. Para vencer esse efeito colateral, o remédio é a esperança em Deus. E isso é maravilhoso, porque não importa aí quanto você é rico. Se você é um rico simples, se você é um rico multimilionário, se você é um rico classe média alta, nada disso importa, porque a sua confiança não está na riqueza, a sua confiança está em Deus. E essa é a resposta, você confia em Deus, não importa a quantidade. Não existe espaço para arrogância. Aí nasce um espaço para gratidão. Quando a sua confiança está em Deus, não importa se a bolsa caiu, se o dólar subiu, quem é o presidente dos Estados Unidos, quem que está governando o Brasil, como está o índice do euro,
Nada disso importa, porque se a sua esperança está em Deus, você se mantém firme em toda e qualquer circunstância. De novo, não estou dizendo, no sentido de nada disso se importa, que você vai viver uma vida imprudente. Não é esse o ponto. O ponto é que, claro, né, tem gente aqui dos negócios, tem empresários aqui que precisam analisar vários fatores relacionados a finanças. Isso faz parte do seu trabalho, glória a Deus por isso. O ponto é, não deixe isso tomar o lugar de Deus no seu coração. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mantenha-se firme em toda e qualquer circunstância, porque entre altos e baixos que a vida passa, Deus está sustentando a sua vida. Jesus nos orienta sobre o perigo da riqueza, no sentido que ela pode se tornar um substituto, né, de Deus. E aí Jesus coloca, olha, cuidado, Deus e dinheiro, tem uma tensão. E eu quero te lançar um desafio, para saber onde está o teu coração. O que você faria e como você se sentiria agora, se eu dissesse para você, agora, a partir desse momento, você não tem mais a presença de Deus. A partir desse momento, bum, você não tem mais o Espírito Santo, não tem a presença de Deus. Claro que eu estou dando um exemplo, conjecturando aqui, não é isso que as Escrituras dizem. Mas, como é que isso ressoa no seu coração? E se eu fazer uma outra pergunta? Ao invés dessa primeira, se a partir de agora você não tivesse mais nenhum dinheiro? Nenhum dinheiro. Sumiu tudo. Quais das duas perguntas afeta mais o seu coração? O que te deu mais frio na barriga? O que te preocupou mais? Onde está a sua esperança? É com isso que eu quero fazer essas perguntas, né? O apóstolo Paulo e o próprio Jesus nos ensinam que 100% da nossa esperança deve estar em Deus. Se você perder tudo e você tiver Deus, você tem tudo. Essa é a história de Jó. Essa é a história de várias pessoas na Bíblia. Se você perde tudo que é de posse e dinheiro, mas tem Cristo Jesus, você tem tudo. Nada mais importa. Ele vai cuidar e sustentar a sua vida. Ah, pastor, mas pôr a esperança em Deus é difícil. Eu sei, é difícil. Por quê? Simples. Porque colocar a esperança no dinheiro é dizer para você mesmo que você comanda as coisas. Eu trabalho, eu recebo, eu consegui, eu controlo, eu compro, eu vendo, eu transaciono, eu invisto, eu quero rendimentos, eu estou no controle. Agora, colocar esperança em Deus é você assumir para você mesmo que é Deus que controla. Aí é difícil. É que Deus é quem governa. Aí fica mais difícil mesmo. Então, conclusão. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem põem sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo. É difícil colocar esperança em Deus, mas olha só como termina o verso. Que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Poxa, é difícil, mas olha como é recompensador. Porque é o próprio Deus nos provendo ricamente. Ele já é provedor, mas Ele provê ricamente para a nossa satisfação. Deus é aquele que provê ricamente para a nossa alegria, para a sua alegria, para o sentido da vida. Sabe o que isso significa? Que Ele conhece o teu coração e que Ele sabe o que é melhor para você e para a sua família. Não cometa o erro de colocar a esperança no dinheiro, mas coloque a esperança naquele que provê ricamente, na medida certa da sua alma, da sua história. E outra coisa, o pessoal de exatas aqui, né? O pessoal da lógica, olha só que interessante, é uma questão de lógica, é uma questão até, não sei se seria uma questão de contabilidade, né? Enfim, mas por que você vai colocar a esperança na provisão, se você tem a possibilidade de colocar a esperança no provedor? É lógico. É lógico. Coloca a esperança no provedor. No provedor. Por que eu vou colocar a esperança em riqueza, números, sabendo que eles são subjetivos e reais? Um dia sobe, outro dia desce, nunca vai trazer descanso. Você pode colocar a esperança naquele que provê ricamente para a sua satisfação. E aí nele você descansa. Nele você fica em paz, sabendo que Deus provê ricamente nessa vida e além da vida. Eu e você temos o privilégio de colocar a esperança naquele que provê ricamente. Não seja arrogante, não coloque a esperança na incerteza, coloque em Deus.
Eu gosto de axiomas, né? Você já me viu trazer vários axiomas aqui. O que são axiomas? São proposições, são máximas evidentes que não precisam ser demonstradas, e axiomas que são retirados aqui da teologia bíblica. E eu gosto por quê? Porque são fáceis de decorar, são fáceis de trazer aplicações, são fáceis de morar no nosso coração. Eles atingem o nosso ser. Eis um grande axioma aqui que eu quero trazer para vocês: não confie nas riquezas, mas naquele que provê ricamente. Esse axioma é a aplicação do texto que a gente acabou de ler. Não confie nas riquezas, mas naquele que provê ricamente. E o que a gente vai fazer aqui nessa manhã, aqui agora, eu e você juntos? Você vai colocar o seu nome ali. Olha que interessante. O seu nome ali. Não confie nas riquezas, mas naquele que provê ricamente, né? Tipo assim, Laci, não confie nas riquezas, mas naquele que provê ricamente. E para que isso guarde no seu coração, a gente vai fazer isso agora em voz alta, ok? A primeira parte vai ser uma bagunça linda, porque cada um vai falar o seu nome, mas o resto a gente vai conseguir juntos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Laci, não confie nas riquezas, mas naquele que provê ricamente. De novo, 1, 2, 3 e... Laci, não confie nas riquezas, mas naquele que provê ricamente. Isso tem que ser dito para o nosso coração. Para evitar os efeitos colaterais da riqueza, a gente precisa ter essa verdade gravada aqui dentro. Aquele que provê ricamente já te fez rico. Você já tem o que você precisa. Você é alvo do amor do Eterno. Para que você pudesse ter relacionamento com Deus, Cristo Jesus morreu numa cruz por você. Deus proveu a reconciliação. Jesus Cristo pagou um preço, um alto preço, um inestimável preço. Jesus te comprou através do sangue dele, para que você tivesse um relacionamento com Deus, para que você pudesse viver. Ele ressuscitou primeiro e ele já proveu na sua vida a vida eterna que começa aqui, agora, em Cristo Jesus. E ele continua provendo ricamente e diariamente na minha e na sua vida tudo aquilo que a gente necessita e muito mais. Quem aqui tem mais do que necessita? Levanta a sua mão. É Deus cuidando da sua família. É Deus cuidando do seu coração. Ele continua fazendo isso. Ele continua sendo bom. Em Cristo Jesus, você pode descansar, sabendo que tem uma plena e vida eterna, pois Ele veio ao mundo para que você pudesse desfrutar de uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra com que você um dia tenha sonhado. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Lições práticas de vida, você vai levar uma lição para casa, aqui, 3 lições, vou passar 3 slides, se você quiser tirar uma foto do último slide, ele estará com as 3 lições. A primeira é um alerta para o seu coração. Essa semana lembre, coloque um post-it na geladeira, cuidado com os efeitos colaterais da riqueza, isso vai te ajudar a trazer a aplicação para o coração. Então, o que é esse cuidado? Não seja arrogante, seja humilde, e não coloque a esperança naquilo que você tem. Segunda lição, não perca tempo construindo muros que não podem ser escalados. Você pode estar acumulando financeiramente e perdendo relacionalmente. Você pode estar trabalhando muitas horas durante o dia e não estar vendo seu filho crescer. Você vai pagar tempo depois para ele voltar no tempo e se tornar um bebezinho? Quanto custa isso? Quem consegue? Quantos milhões de dólares se paga para eu colocar a Isabela, minha filha de 12 anos, de volta aqui, só nesse braço? Precisa pensar. Tempo não se compra, tempo se vive, desfrutando da graça de Deus. Então, às vezes, você pode estar trabalhando demais. E pode ser que você esteja trabalhando demais porque você esteja querendo acumular dinheiro. Às vezes, até um motivo nobre. Eu quero dar uma educação melhor para os meus filhos. Deixa que Deus vai cuidar disso. O que seus filhos precisam é da sua presença em casa. A sua esposa, o seu esposo, a sua família. Achar o bom senso aqui. E por último, confie em Deus e desfrute das bênçãos que você tem recebido. Não desperdice os bons momentos que você tem com aquilo que Deus tem lhe dado. Então, se Deus te deu uma oportunidade de você ser rico e você ser rica, tire férias com a sua família, agradeça a Deus, louve a Deus, desfrute, viva essa vida de gratidão e confie que... Sabe aquela promoção que você está esperando no trabalho? Sabe esse momento que talvez você esteja desempregado, que é difícil, desesperador?
continue confiando em Deus, porque Ele está sustentando a sua vida. Ele vai abrir uma porta, faça a sua parte, né? Vai lá, mas não se desespere, não deixe que a ansiedade corroa o teu coração. Deus tem o melhor para você, Ele provê ricamente, ricamente, em tudo que você precisa.